Mais uma vez bem-vindo, mais uma vez bem-vinda. Aqui é o Henrique Linde e dando sequência aí aos nossos vídeos de resumo orientativo sobre o nosso curso completo do plano de controle conforme o manual da primeira edição do AIAG. Vamos entrar aqui no quinto vídeo relativo à nossa quinta aula, que fala das diretrizes e requisitos para o plano de controle. O manual do plano de controle, nesta versão, traz para a gente um capítulo específico onde ele trata requisitos e diretrizes. O que seriam os requisitos? Requisitos seriam aqueles pontos que devem ser atendidos pelas organizações para estar conforme com o plano de controle. E as diretrizes são as orientações adicionais, melhores práticas para a aplicação desses requisitos. Ao total, nesse capítulo, o manual traz para a gente 13 itens, com destaque para a organização atender requisitos e diretrizes. Nesse vídeo de resumo orientativo, eu vou resumir para você o que de mais importante eu entendo aí, o de mais relevante ou de mais diferente das versões anteriores, da versão anterior do manual do plano de controle, que era junto com a PQP, que consta agora nesta versão do manual do plano de controle. Algumas coisas já existiam anteriormente, outras coisas foram incluídas, que vieram lá da IATF 16949, ou vieram de requisitos de clientes aí que já estão sendo aplicados no mercado. Então, das 13 situações, os 13 pontos importantes, requisitos que o manual do plano de controle traz para a gente, eu separei alguns, e o primeiro deles é as características especiais. Característica especial não é novidade para ninguém, já existe aí há muito tempo, mas é um dos pontos principais aí relativos ao plano de controle. E o que traz de requisito para a gente em relação à característica especial? Primeiro que todas as características especiais devem constar no plano de controle e devem ser prontamente lá identificadas, destacadas com a simbologia apropriada de característica especial. Já falamos isso anteriormente nos outros vídeos, nas aulas anteriores, sobre a importância da característica especial. Então, a organização deve cuidar para que todas as características especiais constem no plano de controle, beleza? O outro item que surge agora no manual do plano de controle, que não havia anteriormente, mas que está na IATF através de uma sancionada, da norma IATF 16949, é em relação à característica pass-through, que é aquela característica que é produzida pelo fornecedor, aquela característica especial que é produzida pelo fornecedor e que passa pela organização sem nenhuma interferência ou nenhum controle. O que o manual traz para a gente de requisito é que a organização deve garantir que essa característica seja controlada no ponto de manufatura, ou seja, no fornecedor. Então, a organização vai, através da sua especificação de engenharia, do seu desenho de engenharia, ela vai identificar as características especiais. Algumas delas, pode acontecer dessa característica especial ser lá do fornecedor e passar pela organização sem nenhum controle, sem nenhuma interferência ou controle. E essa característica pode afetar lá o cliente. Então, a organização precisa garantir que essa característica é controlada no fornecedor. Um exemplo que eu posso dar desta situação, é até uma situação recente que aconteceu em um cliente nosso, a gente discutiu bastante sobre isso. Existe lá uma característica, um fornecedor de peças plásticas injetadas, e dentro da especificação deste produto existe lá uma característica especial relativa à flamabilidade. Uma peça injetada, e a característica especial, inclusive de segurança, é relacionada à flamabilidade. Só que neste caso, a flamabilidade é uma propriedade da matéria-prima, uma propriedade da resina plástica, da resina polimérica, que é fabricada no fornecedor. Então, isso seria uma característica pass-through, porque essa organização compra essa matéria-prima, injeta essa matéria-prima, transforma ela num produto, numa peça, e ela vai direto para o cliente. Então, essa característica pass-through
ela não sofre interferência e nem controle no processo produtivo dessa organização. Então, essa organização precisa o quê? Precisa garantir que esse fornecedor faça o controle da flamabilidade no processo dele. Então, foi desenvolvida uma estratégia para isso, acho que não convém a gente discutir aqui neste momento, de modo que esse fornecedor realize aí o controle da flamabilidade, realize auditorias relativas à característica especial, no caso, as características de segurança relativa à flamabilidade. O outro requisito que consta aqui no manual do plano de controle, que eu acho importantíssimo a gente destacar, é em relação ao prova de erros, em relação ao Pokayoke. Na própria IATF também já consta um requisito da norma IATF 16949, que trata sobre provas de erro, sobre os controles, né, Pokayoke. O que o manual traz para a gente é agregar ao manual do plano de controle boa parte que consta no requisito da própria IATF. O manual traz para a gente que a gente precisa garantir que todos os provas de erro estejam indicados como prova de erro no plano de controle. Então, tem que ficar muito claro que aquele controle é um controle prova de erro, um controle Pokayoke. E onde você vai indicar isso? Lá no formulário, no template sugerido do plano de controle, na coluna de método, é onde você vai indicar que aquele controle é um Pokayoke, um prova de erro. E, adicionalmente a isso, no seu plano de controle, tem que constar a operação, a atividade de validação do Pokayoke antes do início da produção. Então, eu tenho prova de erro que eu preciso testá-lo antes do início de produção. Então, para isso, geralmente, as organizações usam lá uma peça master, né, uma peça coelho, ou algo nesse sentido, que ela precisa testar isso no processo, isso tem que constar no plano de controle, testar isso no processo para validar que aquele dispositivo, aquele sistema à prova de erro está funcionando antes do início da operação. E também não podemos deixar de considerar que essas peças master, essas peças coelho, elas sejam validadas fora da linha, né? Como se fosse um dispositivo, um equipamento de medição. Então, de tempos em tempos, a organização precisa verificar se o erro simulado neste produto continua sendo um erro que vai startar, que vai ligar o alerta, que vai barrar lá pelo sistema do Pokayoke. Então você tem um sistema prova de erro e uma peça master, né? São coisas diferentes. O sistema prova de erro, ele vai identificar essa falha. Toda vez que você for iniciar o processo, você precisa pegar essa peça master e testar nesse sistema prova de erro. E com uma determinada frequência, você precisa verificar se essa peça master continua válida, se ela continua simulando a falha que o prova de erro precisa detectar. O próximo item que eu considero importantíssimo em destacar, né, dentre desses 13 requisitos que o manual do plano de controle traz para a gente, é um requisito relativo a reparo e retrabalho. Esse é mais um exemplo que o manual do plano de controle trouxe para dentro do manual um requisito da própria IATF 16949, que tem lá requisitos sobre reparo e sobre retrabalho. Então, o que o manual pede para a gente aqui é que a organização desenvolva planos de controle de reparo e retrabalho. Lembrando que retrabalho é toda aquela peça que, em alguma situação, alguma condição, apresenta-se não conforme, ela sofre alguma operação, né, uma operação de retrabalho, onde ela volta à conformidade e atende à especificação de engenharia. Após essa operação em que ela volta à conformidade, ou que teoricamente ela volta à conformidade, a gente precisa atestar que ela está conforme a especificação de engenharia, aplicando os controles que a gente deve prever no plano de controle. Pode ser em alguma organização que você tem uma operação de retrabalho recorrente no processo. Essa operação poderia já ser inserida dentro da sequência do plano de controle geral desse produto ou dessa família de produtos. Pode acontecer da necessidade de um retrabalho que não é recorrente, de uma falha que não estava
digamos assim, prevista, né, que não é uma coisa comum dentro da organização. Mesmo assim, quando a organização for realizar esse retrabalho, ela deve desenvolver um plano de controle para esse retrabalho. Pode ser um plano de controle à parte do seu plano de controle geral, mas é importante que esse plano de controle seja executado. E o reparo é aquele produto que se apresenta não conforme, sofre alguma operação, passa a se tornar funcional, mas não está de acordo com a especificação de engenharia do cliente. Então, esse é um caso aí mais específico e um caso mais delicado, porque nos casos de reparo, a organização precisa obter a aprovação do cliente para seguir com esse reparo. Então, da mesma forma como eu comentei em relação ao retrabalho, você deve desenvolver um plano de controle para esse reparo, não podendo esquecer que o reparo exige, tanto aqui no manual do plano de controle, como lá na norma ATF 16949, com certeza em diversos requisitos específicos de cliente, do seu cliente, você vai encontrar isso de alguma forma lá, que o reparo necessita da aprovação. O retrabalho, a organização, ela vai analisar se o cliente precisa aprovar ou não, isso consta lá na própria ATF 16949, mas é de suma importância que seja aplicado o plano de controle. E por fim, temos um requisito, né, relativo à inspeção visual 100%, né? Isso é uma coisa que não era comum no mercado, né? Esse requisito que consta aqui no manual do plano de controle, não consta nada similar a isso na IATF, só que esse requisito traz o seguinte para a gente, que todas as vezes que uma organização incluir no plano de controle que alguma característica vai ser inspecionada visualmente 100% pelo operador na linha de produção, é necessário incluir um controle adicional. Então você tem lá na sua operação lá, digamos lá que você tem um processo de montagem, ou então você tem um processo, sei lá, de pintura, ou você tem qualquer tipo de processo que tem uma inspeção visual. Então toda peça que sai da linha da célula de trabalho foi inserido lá que o operador tem que fazer essa inspeção visual 100%, vai verificar se todas as peças estão montadas corretamente, ou vai verificar se o visual está adequado, se não apresenta falhas. Então, esse é o seu controle 100% no processo pelo operador. E o manual traz para a gente como requisito que você tem que incluir um controle adicional. Um controle adicional realizado por um auditor, né, / inspetor independente do processo, que vai verificar essa condição, a conformidade do que esse operador está fazendo, amostralmente, offline, ou seja, não diretamente na produção, né, não no fluxo de produção, ele vai atestar isso numa frequência determinada. Então esse é um requisito, né, uma situação aí totalmente nova, né, adicional ao plano de controle que consta aqui no manual do plano de controle e que as organizações aí vão precisar se adaptar, evidentemente, né? Haverá um plano para isso, haverá uma condição de negociação com os clientes, né? Vai fazer isso retroceder nos processos atuais, vai fazer isso a partir de agora nos projetos futuros. Então isso é uma outra discussão, mas a questão é que existe esse requisito e ele precisa ser aplicado aqui no manual do plano de controle para o uso do plano de controle conforme o manual da sua primeira edição. Beleza? Esses são os principais pontos. Existem outros pontos, né, de requisitos, né, de relação ao plano de controle, mas eu entendo que, em forma de resumo, o que merece destaque mesmo são esses 5 itens que a gente discutiu agora. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vejo você na próxima aula.